o 17º, que tem como título As 7 Últimas Pragas e os Ímpios. Antes da gente iniciar, o Matheus vai colocar um vídeo aqui, mas só que antes dele colocar o vídeo, eu vou pedir a vocês que estejam comigo, né, já que a gente orou hoje de joelhos, mais de uma vez. Então, eu vou pedir para aqueles que puderem não ficar de joelhos, né, vai ficar em pé para a gente orar junto. Pode ser? Pai amado, nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador. Muito obrigado, Pai, porque em meio a tantas situações que estão acontecendo no nosso mundo, ou no teu mundo, o Senhor vem nos conduzindo como ovelhas do teu rebanho, do teu aprisco. Pai, essa noite a tua palavra será aberta. O Senhor sabe como foi difícil, como o inimigo trabalhou fortemente para que essa mensagem não chegasse ao teu povo. Mas como foi e como sempre será, o Senhor venceu mais uma vez, porque o Senhor vence, vence e vence. Pai, eu queria abrir um parênteses aqui essa noite e orar pelo Anderson, que infelizmente essa noite teve a triste notícia de que sua mãe faleceu. Pai, seja com ele, com seus irmãos, nesse momento tão difícil para você, meu irmão. Deus, venha confortar os corações das pessoas que perderam seus entes queridos, Pai. Um amigo essa semana também faleceu por conta da Covid. Que o Senhor Deus venha confortar o coração dessas famílias. Principalmente o Senhor tem essa capacidade. E nesse momento, Senhor Deus, que estamos aqui reunidos como o teu corpo, o corpo de Cristo, que essa noite a cabeça venha nos guiar, porque a cabeça é o teu Filho amado. Que o Espírito Santo venha ser com cada pessoa aqui essa noite. Que o Espírito Santo venha abençoar as pessoas que estão assistindo e aquelas que ainda irão assistir. Por favor, Senhor Deus, permaneça conosco pelos méritos de Cristo. Esse é o nosso desejo e é o nosso pedido, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei Anderson. É um irmão nosso lá de Arapiraca. E ele me procurou essa semana lá no meu Instagram, né, pedindo oração pela mãe dele. Inclusive, não sei se algumas pessoas perceberam que eu coloquei no grupo que a mãe dele estava precisando de sangue. Eu coloquei em vários grupos, porque a irmã Ednilza, acho que é esse o nome dela, lá de Arapiraca, mandou para mim, eu coloquei na minha rede social e espalhei, né, para alguns grupos. Mas quando foi hoje à noite, felizmente, mais ou menos às 7h05, 7h03, por aí, eu recebi a notícia que infelizmente ela veio a falecer, né? Então que Deus venha confortar o coração dele e de seus irmãos, enfim, da sua família. Irmãos, eu vou pedir para que o Matheus coloque aqui o vídeo para a gente dar início. Serão derramadas as taças da ira de Deus. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Logo, o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o fim. Bom,
Esse pequeno vídeo, né, de 40 e poucos segundos, é um pequeno resumo do primeiro tema desse capítulo. E, irmãos, é o seguinte: nós estamos vivendo o início dessas pragas. E nós já podemos observar um pouco como uma neblina que cai, né, à noite, ou como aquela chuva que começa a cair. Eu nunca fui a São Paulo, mas eu acho que algumas pessoas aqui já foram. E eu acho que até deve conhecer como está o rio Tietê. O riacho Salgadinho lá em Maceió está no mesmo caminho. Isso são pequenas gotas do que serão essas 7 pragas. E o texto diz do livro que quando o anjo que está detendo essas pragas de caírem de forma absoluta na terra, quando ele se retirar do nosso planeta, do nosso mundo, o que sobrará da humanidade? O que vai acontecer? Nós não temos noção. Mas nós estamos caminhando para o fim. E cada vez mais se torna difícil viver aqui. Cada vez mais se torna difícil de viver aqui. E a tendência é que a vida na Terra ela seja cada vez mais difícil. E o que nós temos que fazer em meio a esses alertas que Deus está nos dando? Essa noite, a mensagem é um alerta para mim e para você, para que a gente venha nos despertar enquanto nós temos tempo, porque nenhum aqui hoje está imune de sofrer essas pragas, né? Essas consequências. Muitas pessoas que morreram recentemente por conta dessa situação que está acontecendo no mundo, eles não vão passar por esse momento terrível que a Terra, que aguarda o planeta Terra. Será difícil se manter em pé nos últimos dias. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. E o primeiro tópico dessa noite é as nações em conflitos. Se tiver alguém sem Bíblia, viu? Aqui tem Bíblia. Amém? Vamos lá. Diz assim: dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados ou selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Irmãos, a primeira informação que Deus está nos dando, está nos revelando essa noite, é que nesse exato momento, o anjo do Senhor está
protegendo a terra dessas pragas, porque o seu povo, o povo de Deus, no caso aqui, necessita ser o quê? Selado. Irmãos, às vezes Deus permite que algumas pragas cheguem até a terra para que o seu povo, que serve a Deus, possa se despertar, possa acordar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas a informação é que nós recebemos através da palavra de Deus é que anjos do Senhor está detendo Satanás de agir 100% na terra. Mas só que, se você analisar o texto aqui, nós conseguimos enxergar que tem um tempo para isso. O texto está ali dizendo aqui, ó, até que seja selado. Até. Esse até aqui está nos ensinando que tem um limite. Deus impôs um limite. Qual é esse limite? Eu não sei. Anjos não sabem. Só o Pai sabe. Mas essa é uma grande informação preciosa para nós hoje, porque nós sabemos que tem um limite de tempo. E quando nós começamos a estudar as profecias de Apocalipse, quando Cristo rompe o primeiro selo, quando Cristo rompe o segundo selo, quando Cristo rompe o terceiro, o quarto, o quinto, e historicamente, biblicamente falando, Cristo já rompeu o sexto selo, porém ele deu uma pausa. E que pausa é essa? Para que se cumpra essa profecia aqui. Para que o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, deixe de lutar sozinho ou pelos seus interesses, mas que a partir de hoje, ou naquele momento, esse povo começa a lutar ao lado de quem? De Deus. Todos os sinais dos 6 selos, quando nós olhamos para as profecias e quando nós olhamos para a história do planeta Terra, todos os seis selos já foram abertos. E depois do 6º selo, vem o 7º selo. E nós iremos entender porque essas profecias elas estão interligadas, entrelaçadas, estão juntas, unidas, porque ambas apontam para a volta de Jesus. Eu separei um texto do livro que diz assim, pode colocar aí, Mateus, isso. Diz assim, ó: 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra, até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de quê? De aflição e angústia. Irmãos, pode voltar para mim, Mateus. Irmãos, nós não temos noção que tempo de angústia e de aflição é esse que está aguardando o planeta Terra. Vou tentar dar um exemplo, humanamente falando, para que as pessoas possam entender. Digamos que eu fosse um presidiário lá dos Estados Unidos e o crime que eu fiz vale a pena de morte, porque lá existem crimes, ou melhor, existem estados que têm a pena de morte. E chegou a última semana de vida minha,
Está marcado a data. Como será que estaria o meu coração sabendo que daqui a alguns dias ou algumas horas eu iria morrer? E aí? Se fosse no seu caso, se não fosse eu, mas fosse você, como estaria o teu coração sabendo, você tem certeza que você vai morrer daqui a algum tempo? Seria ou não seria uma hora de aflição? Seria ou não seria uma hora de angústia? Sim ou não? Sim. Seria uma hora de aflição e seria uma hora de angústia. E outra coisa, não tem escapatória. É mais ou menos o que está para acontecer com o planeta Terra. Primeiro, será uma aflição e uma angústia terrível para os ímpios, porque sofrerão o quê? As consequências de suas escolhas. Porém, os justos não saberão. Primeira informação aqui: você não saberá se você foi perdoado, porque você também estará dentro da aflição, dentro do que? Da angústia. Nem ímpio, nem salvo, nem joio, nem trigo vão entender. Tipo, o trigo não vai entender se é trigo, e o joio não vai entender que é joio. Por isso que a Bíblia diz que é um tempo de angústia, qual nunca houve no planeta desde que Deus criou a humanidade. Eu vou pedir a vocês que abram as suas Bíblias agora em 1 João, capítulo 5, versículo 12. O título desse capítulo que me chamou a atenção e eu gostaria de apresentar com vocês é: os juízos ocorrem quando Deus retira sua proteção. 1 João 5, versículo 12. Fica lá pertinho de Apocalipse, lá no final da Bíblia. Amém? Diz assim, ó. Primeiro vem a orientação bíblica, que diz assim: aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. A primeira coisa que nós temos que colocar na nossa vida é reconhecer quem somos. Quem é que nós somos? Pecadores, falhos, imperfeitos, e que jamais iremos pagar com obras ou com ações o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. A maneira de receber perdão na minha vida e para a sua vida também é você reconhecendo que Jesus Cristo é o seu tudo. E que não existe nada mais importante para você do que quem? Jesus. E mesmo que as pessoas cheguem para você e comecem a questionar a sua vida, ou as suas falhas, ou os seus erros, na cruz do Calvário, Jesus já perdoou. A única coisa que Ele quer que você faça é só que reconheça isso. E como eu reconheço isso? Vivendo agora não para agradar o eu, mas vivendo agora para agradar quem? A Cristo. E não existe treva, não existe escuridão, não existe dificuldade que você não possa vencer estando em quem? Em Jesus. Ele disse:
Quem tem o Filho tem a vida, mas quem recusa o apelo e o convite do Espírito Santo, infelizmente vai perder o quê? A vida. Eu não estou falando de perder a vida, essa vida aqui que a gente pode a qualquer momento morrer, mas é a vida eterna. Você pode perder a vida eterna e você pode, infelizmente, ganhar a morte eterna por não reconhecer quem é Jesus de fato na sua vida. Maior do que o seu erro, maior do que o seu pecado, é o perdão que Jesus nos oferece. Amém? Maior do que as tuas falhas, é Jesus que te oferece o quê? Perdão, misericórdia, salvação. E aqui diz assim, ó: o Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. Irmãos, eu vou ler de novo. O Espírito de Deus, insultado, rejeitado, injuriado, está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus for se afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar. Os ímpios passarão os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente resistido foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Irmãos, a primeira parte do sermão, Deus está dizendo para a gente, está nos alertando, que nós precisamos aceitar Jesus, que nós precisamos rever o nosso conceito de vida, de irmãos, de filhos, de esposo, de esposa, de namorado, enfim, de tudo. Temos que rever nossos conceitos e temos que entender se a nossa vida, Deus se agrada. Tipo, eu tenho que rever a minha vida, eu tenho que rever a minha vida. Eu não posso rever a vida de ninguém aqui. Cada um tem que fazer uma análise da sua própria vida. Eu não posso fazer uma análise do meu irmão. Eu não tenho mérito para isso. Ele tem que fazer. O que eu posso fazer é orar por ele. E o que ele pode fazer por mim é orar por mim. Ora para que Deus toque no coração dessa pessoa e que você toque. Ore para que Deus toque no meu coração também, porque nós precisamos de oração um pelo outro. E aqui a gente entende que quando o Espírito de Deus vai ser retirado, quando ele está sendo insultado, rejeitado e injuriado, mas não é exatamente isso que nós estamos vendo hoje no mundo. Satanás pegou um símbolo de Deus, o arco-íris é um símbolo de Deus, e Satanás se transformou esse símbolo. É um símbolo de quê? De Satanás. O diabo pegou uma bênção, que é o arco-íris, que é uma aliança de Deus para com o ser humano, e transformando o que ele quer em maldição, em deboche, ridicularizando o nome de quem? De Deus. E não é isso que nós estamos vendo hoje? Não é isso que nós estamos vendo hoje, em nossos dias? A televisão aplaudindo, as redes sociais fazendo a mesma coisa, e ai daquele que fala mal, senão vai cair daqui a pouco a live. Algo que é santo, o diabo está tentando reverter o seu verdadeiro sentido e o seu verdadeiro valor. Não é isso que está acontecendo hoje, em nossos dias? O Espírito Santo sendo insultado, rejeitado e injuriado. Não é isso?
Cada um faz a sua escolha. Nós somos livres. Mas vocês lembram da história do rei lá da Babilônia? Quando ele começou a injuriar, debochar dos utensílios sagrados do templo. Foi o que aconteceu. Um anjo do céu desceu, riscou o que ia acontecer na vida dele, e naquela mesma noite ele tombou. Ele foi, degolado pela espada dos soldados medo-persas. Então Deus está colocando um limite. E depois que o limite for ultrapassado, vai acontecer isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Abra aí, Apocalipse 16, versículo 2. E o título em cima é As duas primeiras pragas. As duas primeiras pragas. Amém? Versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Quando as primeiras pragas caírem, acabou. Não tem aquele nome. Antigamente, quando a gente ia jogar, é aquele jogo de cartucho, né? Quando você perdia, qual era o nome que aparecia em inglês? Game over. Significa? Acabou. Fim do jogo. Você perdeu. Quando as primeiras pragas caírem, acabou. Para aqueles que rejeitaram o apelo do Espírito Santo. E que Deus tenha misericórdia que nem eu, nem você esteja nesse grupo. Amém? Que Deus nos ajude para que nós não possamos passar por isso aqui, do lado dos ímpios, dos perdidos, dos que rejeitaram o amor de Jesus, dos que rejeitaram o clamor do Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece. É para entender o Espírito Santo triste com as minhas atitudes, ou talvez com as suas atitudes, ou com as nossas atitudes. Tem um louvor que diz assim, que você é obra-prima, né? Você é obra-prima das mãos de quem? De Deus, do Criador. E o prazer de Deus não é fazer isso. Mas infelizmente a Bíblia diz que Ele é justiça. Ele é justiça. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramado. Pode passar, Mateus, o próximo. Deixa eu voltar aqui, eu falei rápido. Isso. Pessoa em casa assistir também. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que sem mistura se ameaçará fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem e recebem seu sinal. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-o. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada, oferecida
havia sido a última oração aflita, arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. A última lágrima que vai cair do rosto não vai ser de nenhum ser humano, de nenhum anjo, mas vai ser daquele que criou você, que me criou, que nos criou, porque ele foi rejeitado. Eu gosto sempre de usar essa passagem que Jesus diz que ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Agora imagine o ramo não querendo estar conectado ao quê? À videira. O que vai acontecer com esse ramo? Eu não quero mais ficar com você, eu vou embora. O que vai acontecer com esse ramo? Imagine um peixe, o peixe olhou para a água, olhou para o mar e disse: água, ou mar, eu não quero mais viver dentro de você, eu vou embora. O que vai acontecer com esse peixe? Vai morrer. Imagine um filho chegar para você e dizer: mãe ou pai, dizer: eu não gosto de ser seu filho. Eu não gosto de ser seu filho. Tem um jeito para mim tentar mudar isso, sabe como? Eu vou procurar um cartório e vou tentar tirar o seu nome do meu nome, porque eu tenho vergonha de ser seu filho. Imagine o que vai acontecer no coração dessa mãe ou desse pai, saber que o seu filho não quer ser mais ser seu filho e vai embora. Estou tentando mexer com esse sentimento para que vocês possam entender que Jesus Cristo vai se levantar do santuário com um sentimento muito, mas muito maior do que isso, de tristeza por aqueles que rejeitaram o seu apelo. Uma outra passagem da Bíblia que eu gosto muito de usar é quando Jesus está indo para Jerusalém, ele está em cima do monte, ele olha para Jerusalém e começa a chorar e dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata o quê? Os profetas e os mensageiros. Quantas vezes quis eu te juntar como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo de suas asas. Qual é o resultado desse povo? Esse é um cenário que nós devemos sempre estar olhando. Olha a vida daquele povo. Ah, eles são ricos, lá tem petróleo, não sei o que, vai morar lá. Sabendo que a qualquer momento um míssil ou um homem-bomba pode explodir de frente a você sem você morrer. E a pessoa odeia você, sabe porque você nasceu ali? Você não fez nada, mas ele te odeia porque você nasceu ali. E Jesus disse: a paz só virá aqui, quando aquele que é bendito seja o que vem em nome do Senhor. E a paz só voltará para Jerusalém quando Jesus voltar. Eu não queria morar lá. Eu dou graças a Deus por não morar lá, por não pertencer àquele povo. Estou aqui, distante, mas também correndo o mesmo risco de fazer as mesmas escolhas que Israel fez no passado, de rejeitar o Messias, de rejeitar o clamor do Espírito Santo. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Não tem mais jeito. Dá para entender, tipo, Deus dizer assim, Deus falar assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E se levantar, não tem mais jeito. A terceira praga, versículo 4. Fique em Apocalipse 16, que esse vai ser até o final. Versículo 4 diz assim: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Essas pragas vão acontecendo assim, ó, repetidamente, uma, a outra e a outra. E são os sinais do juízo de Deus que já está caindo sobre a terra. Estas pragas enfurecem os ímpios contra os justos, pois pensavam que os haviam trazido os juízos divinos sobre eles.
Na mente dos ímpios, tudo está acontecendo porque tem um grupo de pessoas na terra que não estão se enquadrando dentro da ordem do grande líder religioso da terra. E eles começam a olhar para as pessoas que rejeitam, que resistem à imagem da besta e sua autoridade. Porque Satanás está colocando na mente delas que tudo isso está acontecendo porque esse grupo de pessoas não aceita os conselhos e são teimosos. E eles começam a olhar para com as pessoas com um olhar de ódio. Vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem o que vai acontecer. Dá um exemplo aqui. Para ficar bem fácil, o que vai acontecer? Vocês lembram a historinha da menina Isabela Nardoni? Quem lembra da historinha da menina Isabela Nardoni? Quem lembra, levanta a mão para me ver aqui na igreja. Pronto. Se aquela menina foi violentada pelo seu pai, segundo os autos da investigação, foi violentada por seu pai e por sua madrasta. Deros que quebrou o braço da menina, foi uma perna, não lembro bem. E depois pegaram essa menina e jogaram ela, parece que foi do 5º ou foi do 6º andar. Do 5º andar. E essa criança, mesmo sendo atendida pelos médicos, porque ela não morreu na queda ainda, ela morreu depois, faleceu. E gerou uma grande repercussão nacional. Aí eu pergunto a vocês, se esse homem, que é o pai dela, saísse na rua, naquele momento onde estava uma grande comoção nacional, o que iria acontecer com ele? Não ia? Pois é, esse sentimento, o melhor, vai ser maior do que isso, o sentimento de revolta, de fúria, que Satanás vai colocar nas pessoas contra o remanescente fiel. Dá para entender? Deus tenha misericórdia de nós. Pode ser mais um, Mateus? Pronto, pode colocar para a pessoa em casa. Estas pragas enfurecem os ímpios contra os justos, pois pensavam que os haviam trazido juízo divino sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Isso é o diabo na mente deles. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Nós não vamos estar, irmãos, aqui nas ruas caminhando. Oi, fulano, não, meu amigo, você vai estar correndo, porque você é um perseguido, um foragido da justiça e das autoridades religiosas. Você não terá paz e você não pode levar nada, a não ser as suas roupas. Você não pode levar nada, porque se você levar, é sinal de que você não confia em Deus, está confiando só em você. E o povo de Deus começa a clamar, por quê? Por misericórdia. Como estará a terra nesses dias? Porque com as 3 pragas, a população já se revoltou contra o remanescente fiel. Ainda faltam outras. Ainda faltam mais 4. Irmãos, é sério isso. Por isso que quando eu estava tentando fazer esse sermão, o diabo pediu tudo para atrapalhar, para que a mensagem não chegasse como deveria chegar a vocês. Deus sabe do que eu estou falando. Deus sabe do que eu estou falando. Mas eu agradeço a Deus porque eu acredito que estão entendendo, não estão? Vamos lá. A 4ª praga. Esse sermão é longo.
Apocalipse 16, versículo 8 diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçassem os homens com fogo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. A temperatura do sol, vamos lá. A temperatura do sol, ela vai aumentar 7 vezes. Isso daria uma coisa absurda. Você já percebeu que de 2000 para cá a temperatura sempre está cada vez mais quente? Porque o forninho de Deus já está sendo o quê? Aumentado. Hoje nós sofremos também, todo mundo sofre. Mas chegará um tempo que essa calamidade não vai alcançar o quê? O povo de Deus. Chegará um tempo, mas o povo de Deus também vai sofrer as consequências do planeta Terra. O frio, o calor, porque o povo de Deus vai estar o quê? Lembre-se que a Terra ela é grande. Existe lugar que hoje é verão e existe lugar que hoje é o quê? É inverno. Eu não sei como vai estar aqui, se nós estivermos aqui, se vai ser no inverno, se vai ser no verão. Mas o que eu sei é que as condições climáticas do planeta vai estar sobrecarregadas. Serão dias terríveis. Mas Deus estará com você. Amém? Olha o que o texto diz aqui, Olha o que o texto diz aqui, Na praga que segue é dado poder ao sol para que se abrasassem os homens com fogo. E isso causa nos ímpios cada vez mais raiva, mais ódio, porque senão eles estão controlando eles. Estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente o quê? Exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Lembra de Jó? Quando ele sofreu? Não é nada. O que Jó sofreu não vai ser nada comparado quando essa quarta praga cair. Porque imagine, o teu corpo leva uma queimadura de meia hora. O que você acha? Dói muito, não dói? Agora imagine o seu corpo queimando por dias, por meses, por ano. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. E mais uma vez eu digo, que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente venha escapar disso aqui com vida. Próximo, Mateus. Lá em Apocalipse 10, agora no versículo 16, fala assim, a quinta praga. 16, 10. Apocalipse 16, versículo 10. Diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Quem já teve afta? Acho que todo ser humano já teve, né? Não é ruim, não é chato, né? Incomoda. Pense. Quem já colocou uma pimenta na boca e ela queimou mesmo? É ruim, né? Eu comi um pedaço de uma pimenta uma vez que eu colocava água assim e parecia que não resolvia nada. Sabe por que as línguas desses homens irão queimar? Sabe por que eles vão morder a língua de tanta dor?
Porque eles abriram essa palavrinha aqui, ó, para ensinar heresias para as pessoas. E quantas pessoas se perderam por causa dessas heresias, desses homens? Bilhões de seres humanos. Não estou falando de milhões, estou falando de bilhões. Se perderam por causa desses ensinamentos errôneos. E essa é uma praga especial, se há que existe praga especial, né? Porque ela é localizada. A Bíblia está dizendo que essa praga cai justamente no trono da besta. Segundo o apóstolo João, o servo de Deus, diz que é em um lugar onde tem 7 colinas. Que interessante. Em toda a terra só tem um lugar que tem 7 colinas. Só um. Só um. E a Bíblia diz que é lá onde está o trono do anticristo. Foi lá onde ele sentou o seu trono. O trono de mentira, o trono de engano, o trono da ilusão, o trono da morte, o trono das trevas. Mas as pragas do Senhor cairão até sobre eles, e de tanta dor eles morderão as suas línguas. E aí entra aquela profecia, né? Aquelas palavras, na verdade, de Jesus, que diz assim: aquele que ensinou a verdade será considerado grande no reino dos céus, mas aquele que ensinou o erro será considerado pequeno. E o pequeno no céu não tem espaço. No céu não tem espaço para perdedores. No céu só tem espaço para vencedor. E os vencedores herdarão o quê? A coroa da vida eterna. E os vencedores terão direito de comer do fruto da vida eterna. E se você está aqui essa noite, é porque você é um vencedor. Amém? Passa aí, Mateus, vamos para o texto. Com brados de triunfo, zombaria e imprecaução, multidões de homens maus estarão prestes a cair sobre a presa, quando eis um denso negro, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. À meia-noite, que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força, sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Deus começa a agir. Deus começa a agir na quinta praga, a favor dos seus, a favor do remanescente fiel. E coisas espantosas começam a acontecer. Sabe, os GPS de localização começam a não funcionar mais. Sabe, a internet começa a não funcionar mais. Os aviões começam a cair do nada. As balas não atingem mais o remanescente fiel. Amém? Ninguém iria se salvar. Aquelas pessoas que estavam um dia sem comer, começam agora a cair do céu o maná. E Deus começa a proteger os seus pintinhos. Já viu uma galinha protegendo os seus pintinhos? Quem já viu? É bravo. É bravo. Que amor, hein? Que Deus amoroso é esse, hein? Ele diz: aqui não, mané. Aqui tem dono. Eu sou o dono aqui, ó. Sai daqui. Aqui não. Deus dizendo: esses aqui não. Porque esses aqui
foram perdoados, foram lavados e redimidos pelo sangue do meu Filho amado. E começa a acontecer o milagre, começa a acontecer o impossível diante da visão daqueles homens. Próximo. A sexta praga. Versículo 12 diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Irmãos, nós estamos agora caminhando para o final, porque a Bíblia diz que havia um confronto entre o povo de Deus e o povo que seguia Satanás, também conhecido como Armagedon. E esse mar ali, ele vai secar, essas águas irão secar, porque ali, naquele lugar, Satanás juntará os seus para o dia da última peleja. E o final nós já sabemos. Deus já deu o spoiler. Cairá fogo dos céus e vai fazer o quê? E os consumiu. Esse é o lugar. É como se Deus estivesse preparando o cenário final para a última batalha. De um lado, aqueles que foram fiéis, que escolheram a caminhar do lado de Jesus, que sofreram, que foram humilhados, que talvez passaram necessidades, que foram perseguidos, debochados. Do outro lado, aqueles que fecharam seu coração para o clamor do Espírito Santo e que debochavam do povo de Deus e que dizia assim muitas das vezes: e vocês não comem não no sábado, né? Ah, vocês não fazem nada não no sábado, né? Daqueles que não se arrependeram, é claro. E naquele grande dia se verá na nuvem do céu, com poder e grande glória, Jesus, não como um cordeiro, mas agora como um leão entronizado, com a sua coroa e com suas vestes sacerdotais reais, de Deus onisciente e onipresente. Mateus, passa aí o texto, por favor. Diz assim: os espíritos diabólicos sairão ao seio da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. O mundo terá esquecido a demonstração e a advertência de Deus, como aconteceu com os habitantes do mundo no tempo de Noé e também com os moradores de Sodoma. Eles acordaram com todos os seus planos e invenções de iniquidade, mas de repente choveu fogo do céu e consumiu os ímpios habitantes. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, a geração que viveu com Noé rejeitou, debochou de Noé. E quando a chuva começou a cair, não teve jeito. A serva do Senhor disse que, eu já contei aqui, vocês também conhecem, que os pais pegavam seus filhos, erguiam eles, pequenininho assim, como aquela filhinha do Lázaro, ou até bem bebezinho, como esse aqui, e dizia: Noé, tudo bem, nós não acreditamos, mas livre os nossos filhos. Sabe por que foi que a porta foi selada por fora? Porque Noé iria abrir. Se existe alguém que conhece o coração do ser humano, isso é Deus. Deus sabia
quais eram as suas verdadeiras intenções ao tentar clamar pelo coração de Noé? Ali era Satanás, usando aquelas pessoas para desfazer o que Deus disse a Noé. E não é isso que Satanás faz direto? Não, irmão. Onde é que está escrito que tem que guardar o sábado? Quem escreveu foi aquele povo. Não, quem escreveu foi Deus. Que é para guardar o sábado. Sim. E é um dia separado para você e o seu Criador. Você e Deus. Deus e você. E todo mundo, né? Porque tem espaço. Para finalizar, o último texto dessa noite, a 7ª praga, diz assim: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Imagine que Jesus está sentado nessas cadeiras aqui, ó. Ele está escrevendo com a sua mão, não sei se Jesus é canhoto, não sei se ele escreve com as duas, o seu nome no livro da vida dele. E nesse exato momento ele vai fechar o livro. E esse livro é escrito por dentro e por fora. E quando ele fechar o livro, ele vai dizer as mesmas palavras que ele disse na cruz do Calvário antes de morrer. Ele disse: está consumado. E aqui ele diz: está feito. E acabou. Sabe quando o juiz, que conhece futebol, sabe? Quando o juiz faz assim, ó, já era. Se ganhou, ganhou. Se perdeu, perdeu. Se empatou, não tem mais jeito, acabou-se. E o juiz já finalizou. Sentença dada. Acabou. Próximo, Mateus. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Quem já assistiu aquele filme 2012? Vocês viram a terra se acabando? Que efeitos especiais foram aquele, hein? Pois aquilo ali vai acontecer de forma real. E pior do que foi aquilo. A terra inteira se levanta, delatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se, seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a como é que me ajuda aqui? Sussobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que, pela iniquidade, se tornam como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. As mais orgulhosas cidades da terra são destruídas, porque Jesus está voltando e a terra ela é imperfeita e ela não se aguenta diante da glória do Deus Todo-Poderoso, e ela volta para o primeiro estado como era antes, sem forma e vazia. Ela se destrói. A terra vai ser destruída só pela presença da glória de Jesus. E tudo que vocês estão enxergando aqui hoje é esses grandes prédios, essas grandes construções, essas grandes montanhas, tudo que você possa imaginar, o mar, tudo vai sucumbir. E a terra volta a ser como era no princípio. Porém, o povo de Deus vai estar o quê? Guardado. Amém? Não vai acontecer nada com o povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos ajude. Para que naquele grande dia nós possamos dizer: esse é o Deus que nós esperávamos. Amém? A Francela vai vir louvar. Quando ela louvar,
Se você sentiu o desejo no seu coração, fique em pé. Em busca de respostas, o amor de quase todo mundo se esfriando, desilusões e miséria nessa estrada. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. Pelo amor de Deus, virá o seu juízo. Pelo amor de Deus, e por sua misericórdia existe salvação. E eu aguardo a minha herança, minha redenção. Ao seu redor é fácil acreditar que não há mais esperança, não há mais solução. Um exército de ódio e traição bem à frente, seguimos na contramão dessa estrada. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. Pelo amor de Deus, virá o seu juízo. Pelo amor de Deus, e por sua misericórdia existe salvação. E eu aguardo a minha herança, minha redenção. E neste grande conflito, minha vitória é garantida pelo poder de Cristo, que me sustenta e me dá força. Eu sigo proclamando ao mundo esse evangelho da paz. Pelo amor de Deus, não somos consumidos. Pelo amor de Deus, virá o seu juízo. Pelo amor de Deus, e por sua misericórdia existe salvação. E eu aguardo a minha herança, minha redenção. Pelo amor de Deus, o seu amor, a esperança. Oi. Para finalizar aqui, o meu último texto dessa noite diz assim: os luxuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé é libertado.
Que Deus abençoe a cada um de nós, para que nós possamos se manter de pé. Quando digo de pé, é crendo em Jesus, é cada dia mais querendo estar diante da presença dele, é esquecendo do nosso eu e colocando ele, o servir a ele em primeiro lugar. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as pessoas que estão assistindo, e que Deus nos dê sabedoria, e principalmente que o Espírito Santo transforme o nosso coração, que ainda hoje ele continua sendo de pedra, mas que o Espírito Santo venha cada dia mais transformar ele em um coração de carne, semelhante ao de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, como é bom, Pai, estar aqui essa noite com os teus filhos, os meus irmãos, podendo aprender um pouco mais da tua palavra, podendo saber, Deus, e entender que em meio a tantas dificuldades que o teu povo passa e que ainda irá passar, a tua mão poderosa estará a nos proteger, estará a nos guiar. Ó Deus, nunca permita, ó Pai, que Satanás nos tire do foco. Visita, ó Deus, a nossa casa. Faça morada, ó Deus, nos corações dos nossos familiares, dos nossos amigos e das pessoas que Tu sabe que ainda precisa ser alcançada pelo poder do Espírito Santo. Use a cada um de nós para testemunhar da breve volta de Jesus. Perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros e nos dê força, Pai, para que também possamos vencer os nossos erros. Nos dê uma noite em paz, estenda a sua mão sobre a vida de cada um aqui e nos dê uma semana vitoriosa, vencedora, abençoada pelos méritos do Teu Filho amado, o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e já agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém.